volta em nosso encontro semanal com Naides Adriana Vez, nossa analista de mercado aqui na Canisc, e nós vamos trazer as informações que pontuaram o mercado internacional de nossas principais commodities aqui no Brasil e também dos nossos países parceiros, como anda o processo nos Estados Unidos, na China. São novidades que impactam diretamente os preços formados aqui no Brasil, aqui no balcão da Canisc e em todas as praças de comercialização do nosso país. Naides, bem-vinda aqui, o nosso momento semanal e uma semana de altos e baixos na temperatura. Espero que no mercado não tenha sido desta forma. Como vai? Obrigado por estar com a gente. Olá, Beto. Olá, amigos. Então, Beto, realmente nessa semana judiou, né? Um maluco tempo aí, viu? E ainda teremos... Ar-condicionado, um momento aqui em cima, um momento lá embaixo, né? Oscilações de até 20 graus, no mesmo dia de temperatura. Haja saúde! Bom, mas se traz aí reflexos para a nossa saúde e para o mercado, Naides. Esse fenômeno climático que volta com força aí está interferindo na política de preços internacionais? Nesse momento, o mercado entende que existe o risco, né, Beto? Existe o risco, principalmente para o centro-oeste, onde, historicamente, o El Niño ele traz menos chuvas, né? Para o sul do Brasil, historicamente, a gente está falando isso de uma forma mais geral, né? Cada ano é um ano, né, Beto? Isso todo mundo tem bastante tranquilidade nesse entendimento, né? Para o sul do Brasil, na soja nesse momento está perfeito. O Paraná, principalmente, saiu na frente do plantio da soja no nível nacional. Estamos com o nosso plantio bastante avançado. Centro-Oeste ainda está sofrendo um pouquinho. Agora, recebendo as primeiras chuvas, o produtor começou a plantar também, né? E nós estamos com processos de colheita em alguns países que são formadores de preço no mercado mundial. Sim, Beto, né? Então, nós também plantamos, além da soja, nós também plantamos o milho, né? O nosso milho da safra verão. Colhemos o trigo. Basicamente está plantado. A nossa região, especificamente, ainda temos que colher esse trigo para depois plantar soja, né? Mas a nível mundial, nós estamos tendo a colheita da soja nos Estados Unidos, a colheita do milho e também a colheita do milho lá na China. Então, Estados Unidos é o principal produtor, com mais de 300 milhões de toneladas, e depois vem a China com em torno de 270, 280 milhões de toneladas. Como é que está a colheita por lá? A expectativa da colheita da China é bastante grande, porque eles também tiveram bastante problemas climáticos, né? Todo o hemisfério norte, assim como nos Estados Unidos, assim como nós estamos sentindo agora, essas ondas de calor, né? Sim. Então, a China, além das ondas de calor, ela teve também bastante chuvas, que a gente já comentou anteriormente que prejudicou o trigo, né? Então agora a expectativa é o número de colheita da China. Por quê? Porque a China, ela produz em torno de 280, 277 milhões e consome 304, 300 milhões de toneladas, né? Então, o número de colheita dela vai ditar a importação que ela tem que fazer, né? E esse início de colheita nos Estados Unidos e na China já impactaram de alguma forma os preços da soja aqui no mercado interno? Sim, já da soja e do milho, do milho, né? Também, obviamente. Isso. Vamos falar um pouquinho mais do milho. Então, como os Estados Unidos vai colher uma super safra de milho, né? Os problemas climáticos na safra de milho foram menores, e a China também começando a colher, isso impacta negativamente. A bolsa da Dalian, que precifica as commodities na China, ela já oscilou bastante, já influenciou bastante negativamente no milho. Para nós aqui no Brasil, qual que é a dificuldade? Nós tivemos notícias recentes de que a China estaria importando milho lá da Ucrânia. Certo. Então, isso causa impacto na nossa exportação e na exportação de milho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais dificuldade de exportar porque o preço deles está muito caro, né? Então, impactaria mais severamente o Brasil. Nós ainda temos um bom número de milho estocado, né? Então, precisamos ainda
aumentarem um pouco mais a nossa exportação para que a gente chegue um pouco mais para frente com estoques menores, né? Certo. A gente já sabe que a nossa produção, a nossa colheita de verão vai ser menor, e isso traz para nós uma expectativa de que um pouco para frente os preços do milho estejam um pouquinho mais fortes, né? E com relação à soja, né? Nós vimos um momento de bastante pressão nos preços, né? Isso tende a mudar no último trimestre agora? Então, Beto, eu gostaria, antes de nós adentrarmos na soja, de falar um pouquinho do trigo. Porque perfeito. o trigo impacta na precificação do milho. Do né? milho. Então, vamos por partes, isso. né? Porque uma cultura, na verdade, o produtor pode perguntar o que tem a ver. Tem tudo a ver, Tem então. tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Os estoques mundiais de trigo, eles estão em níveis baixos. Porém, existe a concentração de trigo da Rússia com níveis de preços muito baixos. Que é gigante na produção de trigo. O que influencia e o que precifica o trigo a nível internacional. O nosso trigo, ele não é igual ao milho, que é somente cenário interno. O Brasil está produzindo novamente uma produção recorde de trigo, vamos chegar a 9 milhões, talvez um pouco mais, 9 milhões e meio de toneladas. E nós temos um excedente de produção que nós precisamos exportar, né? Esse excedente de produção... E um parênteses, Nath, está muito abaixo do que nós consumimos, né? Que é algo em torno de 12 milhões de para memória. Né? Então, só que o que acontece? Como a nossa qualidade de trigo, ela não atende totalmente à necessidade interna de produção de farinhas, então existe uma importação. E o Brasil precisa exportar em torno de 3 milhões de toneladas de trigo, para que os níveis de preço se regulem. Se regulem. Ano passado nós tivemos ainda estoques remanescentes de trigo bastante altos, mas é só o trigo feed, que é o trigo que tem uma qualidade inferior, que não vai para a produção de farinhas. E esse ano, então, com a nossa safra recorde, nós tínhamos a expectativa de que a qualidade do preço, a qualidade do produto ficasse do ano passado, né? Porém, o Rio Grande, a gente já sabe que não vai ter a mesma qualidade do ano passado, por causa das chuvaradas que eles receberam agora nos últimos dias, que também é influência do El Niño, né? Que, diga-se de passagem, já é inferior à qualidade, como disse, né, do trigo russo, né, do produzido lá fora. Sim. Aí, menor qualidade ainda se espera por conta disso. Exatamente. Aí esse trigo vai para onde? Vai para a ração. Vai para a ração. E daí impacta lá no preço do milho. Então, para baixo. Para baixo. Então, dependendo da qualidade desse trigo que nós vamos colher, ele vai ajudar a determinar o preço do milho. Porque o milho, sim, é basicamente o consumo interno. Consumo interno. Né? Por mais que hoje o Brasil exporte em torno de 50 milhões de toneladas de milho, mas ainda o consumo é basicamente interno. Né? Então, isso ainda não é possível uma leitura completa. Precisamos aí de mais umas 2 semanas aí para poder ver como é que vai caminhar. Exatamente. Precisa andar um pouco mais, tanto na colheita do milho quanto na colheita do trigo, né? Então, o trigo do Rio Grande, ele vai um pouquinho mais, né, Beto? O trigo mais do Rio adiante Grande, ainda. Olha lá no final de outubro, novembro, né? E não sei se as maiores regiões produtoras estão sendo impactadas pela chuva agora, o que reduz a chuva, está mais no litoral, na região litorânea. Exatamente. Nesse momento, não existe um grande impacto. Climático. Algumas chuvas, essa oscilação de temperatura, mas basicamente está indo bem. Tem uma janela boa de colheita por lá. Sim, exatamente. Agora, voltando ali para a questão da soja, que você havia me perguntado, Beto, nós temos alguns fatores macroeconômicos que estão influenciando no preço da soja, através dos derivados. Então, a soja se produz farelo, se produz óleo também, né? E o óleo, uma parte dele também vai para a produção de combustíveis. Então, isso impacta lá na ponta que diz respeito ao petróleo. O petróleo vem subindo a nível mundial. Nos últimos dias, aí, em torno de 5% nós já tivemos um aumento no petróleo. No mês agora, nesse último mês, em torno de 15%, 17% do petróleo subiu. Então, é um aumento bastante expressivo. Não é pela falta de petróleo no mundo, mas existe uma tendência a nível mundial, pelos acordos climáticos, de diminuição da produção de derivados
do petróleo para uso como combustível, né? A gente vem acompanhando isso há vários anos. Então, o que acontece? Está sendo investido menos nas plantas hoje que produzem os derivados de petróleo. Produzindo menos... Que substituem os derivados, no caso. Então, nós precisamos de substitutos desses derivados, que ainda não estão no mesmo nível de produção, né? Então, diminuindo a produção dos derivados do petróleo, diminui a oferta no mercado. Diminuindo a oferta, o preço sobe. A própria Rússia, agora, na semana passada, declarou que vai diminuir as exportações de derivados de petróleo no nível mundial para as nações não amigas, né? Então, eles definem nações amigas e nações não amigas, né? A Europa, por exemplo, é uma grande dependente da produção dos derivados do petróleo da Rússia, gás natural, né? De gás natural, de próprio querosene, combustível de avião, né? Então, impacta, sim, a cadeia como um todo. Certo. Então, esse impacto na soja acontece através dos combustíveis, né? Esse impacto, esse aumento da produção do petróleo, ele causa a expectativa de maior inflação no mundo. Aí volta lá no fator macroeconômico, que diz respeito a controle da inflação para o crescimento mundial. Então, se a gente não consegue controlar a inflação, o mundo não cresce, ele está estagnado, né? E, consequentemente, o consumo também. Queria ser todo um círculo não virtuoso da economia. Exatamente, cria uma cadeia, né? E as declarações do FED da semana passada de que os Estados Unidos demorarão mais tempo, até quem sabe lá 2025, para baixar os níveis das taxas de juros deles, causou um impacto muito grande no mercado financeiro. Então, nós vimos o nosso próprio dólar, chegou a 5,05, 5,06 essa semana, né? E saiu de 4,84 no início da semana passada, né? Então, esse movimento no dólar, então, dólar para cima, commodity para baixo, né? Então, não tem como as duas sempre andar no mesmo nível. Andar no mesmo nível. Muito bem, então não são notícias tão alvissareiras para o mercado neste momento, mas vamos aguardar. Entre as próximas semanas teremos uma outra realidade após a colheita do milho e do trigo por lá. E também essa questão da soja. Para esta semana, em tese, seriam estas as análises. Sim. Mas, assim, para concluir, né, Beto, a preço da soja fortaleceu um pouco dessa forma, né? Chicago baixou, mas o impacto do aumento do dólar foi maior, né? Então, o produtor viu lá no balcão o preço da soja mais forte, né? Muito bem. Vale aquela premissa sempre, né? Escalonamento da fixação dos produtos, garantindo as dívidas que o produtor tem, para depois aguardar um pouco mais no mercado em relação ao excedente. Naides Adriana Vez, nossa analista de mercados aqui da Camisc, uma cooperativa de verdade, uma cooperativa para todos. Naides, até o próximo encontro. Obrigada, Beto, até o próximo encontro. Até mais a todos. Até lá.